Vamos nos colocar em pé. Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Todo mundo achou? Lembrando que nós vamos estar recebendo, e a nossa encomenda ela não foi grande, ela foi pouca. Então, se você quiser, era bom você já fazer um pré-pedido. Nós mandamos fazer umas camisetas muito legal, né? Hashtag Eu Sou Família. Mandamos fazer uma também gerando discípulos. Ficou muito linda as camisetas. Então, se você for querer uma, depois procura um dos nossos pastores, fala, eu vou querer e tal, só para a gente já reservar, porque não vai vir muito, amém? E aí vai sair, depois você vai, não sobrou nenhuma para mim. Então já vamos, antever o problema. Mateus 4 diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo. E lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Ministra as nossas vidas. Nós estamos findando hoje o último trimestre do ano de forma profética, e entendendo e crendo que as coisas não serão fáceis. Não adianta nós formatar na nossa mente uma ideia errada daquilo que é a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Mas uma coisa é certa, o Deus que nós cremos, Ele está à frente, abrindo as portas, Ele está à frente, pelejando a nossa causa, e é nisso que nós cremos. Então, prepara a tua igreja para a guerra, prepara a tua igreja para avançar, prepara a tua igreja para caminhar. Me dá a sabedoria para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Desde já eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Queridos, eu quero ser bem didático e trabalhar, porque existem coisas que nós temos que ser bem didáticos. Quando eu era garoto, eu olhava para o meu pai e eu falava assim, eu quero ser igual a ele. Porque meu pai era um referencial de homem para a minha vida. Tudo que é bom a gente tem que seguir. Quem dirá o Senhor, não é isso? Então hoje eu queria falar sobre um assunto muito comum no nosso meio, muito comum nas nossas vidas, que é o passar pela luta. Quais são as atitudes necessárias? Bispo, eu estou jogando a toalha, está me faltando força. Bispo, como pode eu, sendo um crente, passar por isso? Que prova é essa? Esses sentimentos, eles pairam nas nossas vidas muitas vezes no ano. Muitas vezes no ano nós não entendemos o porquê de algumas coisas. Mas se você for para a Bíblia, você vai entender que o fato de eu e você sermos cristãos não quer dizer que nós não vamos passar luta nem prova. Por exemplo, Atos 16, do 25 ao 31. Paulo e Silas foram presos porque expulsaram o demônio de uma mulher, um espírito de adivinhação, mas foram presos. Mas tem algo interessante lá. Eles foram presos, mas dentro da prisão viveram o quê? Livramento. Por exemplo, Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da imagem. Foram jogados dentro da fornalha, mas dentro da fornalha Deus teve livramento para eles. Daniel capítulo 6,
O Daniel desobedeceu a ordem e orava propositalmente com as janelas abertas para o lado de Jerusalém 3 vezes ao dia. Os invejosos viram, falaram com o rei Dário não queria fazer aquilo, mas ele desobedeceu. Havia uma outra lei que era dos médios e persas, não podia ser revogada. Pega Daniel, joga na cova dos leões, o leão está lá faminto, mas diz a Bíblia que o anjo do Senhor estava dentro da cova. O que eu quero que você entenda, meu irmão, que a luta ela faz parte, ela estará no nosso cotidiano. Agora você precisa entender que em todas as tuas lutas, Deus com certeza terá um livramento. Deus com certeza estará juntamente com você. Escuta, o nosso Deus não tem um sentimento humano, muitas vezes errado. Qual, bispo? Tem muita gente que ela está com você quando você está tudo bem, mas quando você está na prova, ela esquece de você. Deus não é assim. Deus está com você no monte, mas Deus está com você no vale. Deus está com você no palácio, mas Deus está com você em Lodebar. Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Jamais Deus vai te abandonar. Como vencer a guerra? Como vencer a luta? Aí eu vou para esse texto. Jesus nos dá uma lição do que é passar pela prova, do que é passar pela luta sem dar moral nenhum para o diabo. E é isso que eu quero liberar sobre a tua vida. Esse ano tu não vai dar moral para o diabo não, viu? Esse ano Deus vai intervir ao teu favor e o nome dele vai ser glorificado. É nisso que eu creio. A Bíblia fala que Jesus, em Mateus 3, ele foi para o Jordão para se batizar. Ser batizado por João Batista. Irmão, eu preciso entender 2 coisas aqui para mim, para facilitar o meu entendimento. Primeiro, Jesus estava na condição de homem, ele precisava passar todo o processo na condição de homem, para ser o quê? A propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, ele tinha que passar o que eu e você passa, para que ele pudesse pagar o preço no nosso lugar. Mas isso não fazia dele alguém que não tinha onisciência. Muitas vezes os fariseus pensando, Jesus discernia e falava, vocês estão pensando isso? Por quê? Porque quando você estuda uma matéria na teologia chamada cristologia, você aprende que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele tinha, amém, a ciência, a onisciência do que se passava. Então havia um propósito. Quando Jesus foi para se batizar, o Senhor já tinha uma visão ampla daquilo que iria acontecer. Ele já sabia que ele seria batizado nas águas, que depois ele seria batizado no Espírito Santo, para depois ir para o deserto. Mas preste atenção. Eu não creio que foi por acaso que Jesus foi batizado nas águas e nem batizado no Espírito Santo, partindo da ideia que havia todo um projeto e um propósito maior que era de Deus. Eu entendo que Jesus, sabendo da guerra, então ele se preparou. A primeira coisa que nós precisamos entender, que para entrar num ano e ter um ano de vitória, nós temos que nos preparar para a guerra. Essa visão que nós temos distorcida, ela é mentirosa. A gente tem essa ideia, é só alegria, isso não existe, irmão, isso é conta da carochinha. Não, esse ano, amém. Eu creio e profetizo que vai ser o ano, mas isso não quer dizer que nós não vamos ter luta, não quer dizer que nós não vamos ter prova, nós vamos ter prova sim. Mas nós temos o quê? Que nos prepararmos para passar a prova. Amém? Quando Moisés vai parar lá nas mãos das mulheres lá do Egito, havia um projeto, porque depois Moisés seria o grande libertador aonde? No deserto. Para ele libertar o povo no deserto, ele tinha que ter intimidade com o deserto. Então no projeto de Deus, ele sai da mão dos hebreus e vai para a mão das egípcias, justamente porque havia um projeto maior, um preparo para aquilo que viria. Então nós temos que nos preparar. Jesus é batizado nas águas, aleluia. O João Batista nem quer muito batizar ele, tá meio assim, né? Esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, amém? Mas Jesus falou, tem que ser batizado por você, tem que se cumprir as Escrituras, e ele foi batizado. Quando ele levanta das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus visita ele, em forma corpórea de uma pomba, mas obviamente ali Jesus foi o quê? Batizado com o Espírito Santo. Ele foi ali visitado por mais presença de Deus. Você pode falar assim, mas como pode Deus batizar Deus?
se ele é a segunda pessoa da Trindade. Eu entendo da seguinte forma: ele foi ali como se ele fosse mais repleto de gozo, alegria, presença. É como se Deus confirmasse no coração dele: filho, eu estou contigo, porque está todo mundo da Trindade sabendo o que viria, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sou contigo, pode ir para o deserto que você não vai perder essa guerra. Aleluia. Então o Senhor, ele se prepara. Batismo, capítulo 3 aqui de Mateus, versículo 16, fala do batismo dele, amém? Fala da água e do Espírito, no mesmo versículo. E depois em Mateus 4, versículo 2, fala então que depois de ser batizado nas águas e no Espírito, ele então faz um jejum de 40 dias. Olha a visão de... Irmão, eu estou falando do Filho de Deus, que era Deus e que se prepara para a batalha. E às vezes nós nos achamos os super crentes. Fica até legal essa sigla, né? SC, super crentes. E a gente acha que a gente vai abafar. Irmão, guerra é guerra. Não subestime o inimigo. No livro de Judas, no livro de um capítulo só, diz a Bíblia que Arcanjo Miguel está pelejando pelo corpo de Moisés. E se você não sabe, o Arcanjo Miguel, em hierarquia, ele é o primeiro nos céus. A palavra arque quer dizer guerra. Ele era um anjo de guerra, alguém que foi formado para ser guerreiro, mas ele não intentou contra Satanás. Ele disse para Satanás: que o Senhor te repreenda. E eu vejo muita gente na igreja brincando com as coisas assim, querido, sabe? Sem temor nenhum. Não, nós não podemos. Nós temos que nos preparar. Aleluia, essa igreja está sendo preparada para ter vitória esse ano. Essa igreja está preparada para andar no profético. O que é andar no profético, bispo? É crer que ainda, meu irmão, que os meus pés, eles tropecem, haverá o Deus Todo-Poderoso que colocará suas mãos sobre a minha vida e me levantará. Eu não vou cair, eu não vou afrouxar as minhas mãos, porque o Deus de Israel, ele é comigo. Quem crê nisso vai dar um glória a Deus, meu irmão. Isso é bom demais. Quando você está na guerra, você está meio fraco. Irmão, parece uma coisa, irmão, parece o espinafre do papai. O poder de Deus vem, irmão. Aleluia. Aí você encontra força onde você não tem. Aí, meu irmão, parece que você quer jogar toalha, mas quando você recebe aquela unção, você fala: não, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Por quê? Porque a unção dele sobre a minha vida, ela é poderosa. O Senhor se prepara 40 dias e vai para a guerra. Quando ele chega no meio da guerra, Satanás tem alguns mecanismos de trabalho. E sobre isso que eu quero falar. Satanás tem alguns mecanismos que ele vai usar contra a tua vida. Mas eu quero hoje fazer um ping-pong. Eu quero ver a forma como Satanás age, e eu quero ver a forma como Cristo se defende. Há uma guerra aqui, que por sinal muito parecida com a nossa nos dias de hoje. Por quê? Porque o acusador Satanás intenta contra, e Jesus teoricamente se defende. Nos dias de hoje, Satanás intenta contra a tua vida, intenta contra a tua casa, intenta contra a tua família, intenta contra os seus negócios, e você vai se defendendo. É muito parecido. Então eu quero trabalhar com vocês esse mecanismo. A primeira coisa que me salta aos olhos é que Satanás, ele justamente oferece para o Senhor aquilo que era a necessidade do Senhor. Como assim, bispo? Eu quero ler o texto para você entender melhor. Versículo 3. Oh, aleluia. Diz assim, ó, parte B: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmão, eu não creio em coincidência na Bíblia, você crê? O que Satanás oferece para o Senhor? Primeiro, olha que coisa maligna. Ele lembra que Jesus é o Filho de Deus. Ei, você tem poder. Aí onde ele toca? 40 dias Jesus estava em jejum. Obviamente Jesus estava com fome. Ei, se você quiser,
você pode transformar essas pedras em pães e vai saciar a tua fome. Ele foi aonde o Senhor estava mais sensível. Por quê? Artimanha. Escuta, não é de se estranhar que nesse ano Ele está te tocando aonde você tem mais sensibilidade, aonde mais te machuca, onde mais te fere. Talvez Ele está dando assim, ó, colocando nas tuas mãos aquilo que você precisa, mas esse algo que Ele está colocando nas tuas mãos é algo que vai estragar a tua vida, é algo que vai trazer o pecado sobre a tua vida. Olha como Jesus então se safadece. Aleluia. Versículo 4, parte A. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus fez? Assim, realmente há uma necessidade, eu estou com fome. Não falou isso para ele. Eu estou 40 dias de jejum, há uma necessidade. Mas eu aprendi que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção, sabe o que Jesus está dizendo para você? Está fraco, está ruim, está difícil, você está amarrado, está jogado. O meu Senhor está dizendo para você: Ele é o teu sustento, Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua casa forte. É nele, as tuas forças serão buscadas nele. Eu sempre uso o texto de 1 Samuel 30 lá de Ziclag, porque é um texto maravilhoso que se encaixa num monte de pregação. Foi isso que aconteceu lá. O Davi abandona tudo. Davi estava sensível, angustiado. E aí os próprios soldados falaram: vamos matar você, vamos apedrejar você. O inimigo veio aqui e roubou nossa família por causa de você. Queimou as nossas casas por causa de você. Está escrito lá, Davi muito se angustiou. Por isso que eu vejo o Davi desmoronado. Mas ele ainda tinha uma carta na manga. Chama o sacerdote. E o sacerdote vem e traz para ele a palavra da onde? Nem parece o mesmo Davi, irmão. A priori ele estava destruído. Agora o Davi está chamando os soldados. Vamos para onde, Davi? Vamos, porque o meu Deus disse que Ele vai entregar o nosso inimigo nas nossas mãos. Aleluia. E vamos viver ainda o despojo. E aí Davi está cheio de Deus. E Davi vai. No meio do caminho o diabo tenta ressuscitar. Pega 200 e planta lá que estão cansados e não vão. Como se Davi falasse: agora só com 400. Davi nem olha para trás. Davi está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus não fica olhando para trás. Quem está cheio de Deus não fica olhando para problema. Quem está cheio de Deus, ó, é conexão com os céus. É conexão com os céus. É conexão com os céus. Davi, meu irmão, era tão conectado que ele vai. Deus dá tudo. Ele volta, ainda dá o despojo para os camaradas, reparte com eles. Os soldados ficaram muito bravos. Não, eles não merecem. Merecem. Eles cansaram. Deixa eles aí. Aleluia. Em nome de Jesus, querido. Não tem luta maior do que o teu Deus. O problema nosso é que em meio à luta a gente quer resolver com o braço da carne. Em meio à luta a gente quer estratégias humanas. Não, em meio à luta, creia quando ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tudo vai passar, mas o Senhor disse: as minhas palavras jamais passarão. O que Deus prometeu, você pode escrever nas tábuas do teu coração, porque Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Segunda artimanha do diabo. Então, primeiro, ele foi na necessidade. Segundo, ele quis fazer uma coisa muito comum que ele faz nos dias de hoje. Versículos 5 e 7. Aliás, só o 5. Diz assim, ó: então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Segunda artimanha do diabo:
Satanás quis inserir no coração do Senhor um sentimento de altivez, um sentimento que é muito comum no nosso meio. Olha o que o diabo falou. Levou ele lá no cume da cidade, falou: pode te jogar para baixo, mais ou menos assim, e dá ordem que o teu pai vai vir. Aliás, o teu pai vai dar ordem aos anjos, eles vão te socorrer, mais ou menos assim. Se coloca acima de Deus, acima do pai, que era um sentimento peculiar dele, porque lá em Isaías 14, quem quis se colocar acima de Deus foi ele. O que mais eu escuto hoje é crente, né? Tem umas pregações que é assim: se ele não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Se ele não fizer, irmão, quem é a criatura para dar ordem ao Criador? Esse mesmo sentimento Satanás tem colocado, porque as pessoas se acham poderosas. Eu sou pastor tal, eu sou caco. E ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Não deixe que a altivez entre no teu coração. Vamos ver como é que Jesus rebateu isso? Versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Em outras palavras, reconhece o Senhor como sendo o Deus, o comando da tua vida. Não abra a tua boca apressadamente, não empreste a tua boca para o diabo, querido. Mas bicho, está dando tudo errado. Algo tem de propósito na ação de Deus nesse mistério aí. Nada acontece por acaso. A gente tem uma mania, tudo é o diabo, não é assim, né, irmão? Até o que o diabo faz tem que passar pelo crivo de Deus. Até para o diabo bagunçar a vida de Jó, teve que passar pelo crivo de Deus. Amém? Então aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração e sabe que eu sou Deus. Assim diz o Senhor. Amém? Aleluia. Jesus falou para ele: eu não vou fazer nada disso, porque eu não vou atentar contra o meu Deus. Ou seja, esse comando está vindo de você, não está vindo do alto. Eu só recebo o comando que vem do alto. Está vendo? O diabo está te apavorando. Talvez você está todo milindrado, está todo... Irmão, aquieta o teu coração, descansa no Senhor. O pelejador de Israel está contigo nessa peleja. Ele está guardando a tua casa, ele está guardando a tua família, ele está guardando os teus. Ele está no controle, porque ele é Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: não permita que a altivez entre no teu coração. Diga assim para ele: não permita que o diabo te ganhe pela área que você está mais sensível. Amém? Irmão, o diabo é sujo. Está lá na caverna lá. Está Saul, soldados de Saul. Lembrando que Saul já tinha tentado matar Davi várias vezes. E Saul não viu. Davi estava atrás dele. Os soldados de Davi: é agora. Acaba com ele. Voz do diabo na boca daqueles soldados: é agora. Olha o que eles falavam: ele tentou tantas vezes te matar, é agora. O Davi, numa atitude até mostrando que ele poderia, mas ele não fez. Ele tira um pedacinho da orla e ele vira para os seus e diz assim: ai de mim, de levantar a minha espada, a minha mão contra o ungido de Deus. Eu vou traduzir isso para você. O diabo indo na parte mais sensível, era a vingança, era o momento dele acabar com Saul. Não! Ei, soldados, o meu comando só pode vir do alto. Se o meu Deus falasse acaba com ele, eu acabaria. Mas Deus não falou. Então eu não vou acabar. Por quê? Porque é um óleo na cabeça dele. Eu não vou desobedecer a lei de Deus. Há momentos que o diabo prepara tudo. Há momentos que você fala: ei, entregou. Não entregou não, é o diabo que está entregando. É o diabo que está fazendo. Não caia nessa armadilha. O diabo, ele sabe aonde está a tua sensibilidade. Ele vai intentar contra você nessa área que você está insensível. Justamente, você vê que é uma coisa interligada com a outra. Justamente para fazer você. Qual que era o sentimento ali? Davi matar e falar: ó. Vou tirar um outro texto. 1 Samuel capítulo 15. Quando Saul vai para Amaleque e tem uma ordem na boca de
Samuel, o comando dos céus. Deus falou para Samuel falar para Saul: vai até Amaleque, acaba com tudo, com criança, com animal, com rei, com tudo. Não é para ficar ninguém vivo. Saul foi. O que Saul faz? Saul mata realmente um monte de gente, E aí ele permite, primeiro, que o diabo toque nessa área sensível dele. Qual que é a área de maior sensibilidade de Saul, você sabe? O eco. É o que sempre ele projetou. Quando lá em Jerusalém chegava Davi e Saul, e eles falavam: ei, Saul matou seus milhares e Davi a seus 10 milhares. Ixi, ele queria guerra. Ficava endemoniado. O que o diabo vai? O diabo coloca o prato. Leva o rei vivo. Analisa, tenha por um minuto a cabeça de um rei. Eu sou um rei, estou levando ele preso, outro rei. Eu sou melhor do que ele, eu sou o cara. E aí ele volta com o rei Agag vivo. Quando Samuel vai conversar com ele, tem alguns animais. Olha a artimanha, como que Satanás trabalha. Olha a altivez. Saul, que balido é esse que ouço? Sendo que Deus mandou matar todos. Não, Samuel, eu trouxe esses animais para nós sacrificarmos ao Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, ele desobedeceu Deus, desobedeceu a voz do profeta, e ele tem a altivez de achar que ele que vai dar o comando. E Samuel falou para ele: você está tudo errado, cara. Tem maior prazer Deus em obediência do que em sacrifício? Ou melhor, em sacrifício do que em obediência? Você errou, por errar o teu reino vai passar de ti, cara. Pessoas que não vigiaram, pessoas que permitiram na hora da sensibilidade que o diabo entrasse. Mas eu quero profetizar, esse ano de 2020 vai ser diferente. Escuta, Deus está abrindo o teu entendimento. É revelação do céu para a tua vida. Esse culto é profético, para que você não coma das patas do diabo. No momento da sensibilidade, se alimente. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se alimente da palavra. E eu fecho para nós orarmos. Então, primeira artimanha, toca na necessidade. Segundo, coloca dentro do coração, tenta colocar no coração de Jesus a altivez. E por fim, versículo 8, diz assim, depois o diabo levou-o a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorares. Terceira artimanha do diabo, ele mostra um falso poder. A forma como ele fala com Jesus, embora a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, ou seja, o que está no mundo aqui está debaixo do poder dele, mas é um poder mais ou menos assim. Não sei se você vai entender. É como se ele fosse o encarregado, mas o Senhor é o chefe. Foi dado por um tempo, está incomodado, porque logo logo o Senhor virá, vai resgatar a igreja dele. A forma como Jesus se coloca, se você se prostrar, tudo isso aqui eu tenho poder para te dar. Como se ele fosse o cara. E eu fecho com a resposta de Jesus, que é essa que nós vamos dar para ele nesse ano de 2020. Versículo 10. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adora ao Senhor seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos o serviram. Preste atenção. Sabe o que eu entendo aqui? Ele ofereceu o poder, Jesus não quis. É como se Jesus falasse para ele, respondesse o seguinte: vai embora, sai daqui, porque o único poder quem tem é ele. Mas de onde o Senhor tirou isso? É fácil. O versículo 11 diz que ele fez o que, Satanás? Depois que o Senhor falou com ele, ele ofereceu tudo, e o Senhor na autoridade, porque preste atenção, o diabo mostrou uma autoridade, sim ou não? Se você quiser, tudo isso aqui é teu. Mas o Senhor mostra a ele também uma outra autoridade. O Senhor fala para ele o quê? Retira-te, Satanás,
Ou seja, isso aqui é autoridade. Chega, acabou, vai. Ele foi ou não? Foi ou não? A minha pergunta é: quem tem mais autoridade? Então, querido, escute e eu fecho e nós vamos orar. Deus coloca limite na ação do inimigo contra a tua vida. Amém? Você acha que você não vai aguentar mais? Isso é mentira. Dá para aguentar mais. Você vai aguentar até onde o Senhor colocar fim. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o Senhor não coloca jugo em nós que não possamos carregar. Ainda que você diga: bispo, está faltando força. Ele é a tua fortaleza. Ele é a tua casa forte. Ele é o Senhor. E Ele nessa noite te trouxe aqui porque Ele quer mostrar para você que quando você se prepara para um ano, para se ter vitórias, você não vai, meu irmão, em nome de Jesus, comer das patas do diabo. Pelo contrário, ainda que ele ataque a área mais sensível da tua vida, tu terá resposta. Ainda que ele tente colocar as patas dele no teu coração, o teu coração é a fortaleza de Jeová. Ainda que ele mostre para você uma falsa autoridade, você dirá para ele: essa é a verdadeira autoridade. Satanás, retira-te daqui em nome de Jesus. Aleluia! A igreja é o único povo que quer ir para a luta sem se preparar, irmão. Esse dia eu estava vendo, eu sou meio leigo nesse lance de MMA, mas tem um tal lá de Gregor lá, sei lá. Os caras parecem bexiga, irmão. Uma hora o cara tem que ir para um peso magrinho, o cara murcha. Depois tem que ir para um peso, o cara engorda, o cara se fortalece. E aí eu perguntei para uma pessoa: como é que é isso? Preparo, o cara se prepara. Vai para a sauna, vai correr de agasalho, tem que queimar, quando tem que ganhar, precisa ganhar massa magra, enfim. O cara se prepara para a luta. A gente não. Sabe, às vezes, irmão, não sei se você vai me entender, às vezes eu vejo que a igreja quer ir para a guerra de sapato bico fino, calça de tergal. Nem existe mais isso, irmão. Pelo amor de Deus. Já que eu estou nessa linha, né, de brilhantina. Quando eu me alistei, e aí depois você se alista, tal, é na junta, depois você vai pro quartel, né? E aí quando eu cheguei lá, menino, né, 17 anos, meu, é um apavoro, né, porque você ainda é menino, tal. Os caras, você não vê o olhinho, os caras tudo aqui, ó, com os lenços aqui, ó, aqueles capacete de guerra, você só viu o olhinho dos caras. Aí os caras vinham apavorar a gente, fazer a gente correr, e a gente tudo com medo, né? Agora, analisa comigo, se eles tirassem toda aquela farda, eles eram meninos como a gente, que era todo menino de 18, 19 anos. Mas a farda dá um, né? Porque a farda é um preparo para a guerra. Às vezes o diabo, ele intenta, todas as vezes, como você fica, se prepara para, olha no olho dele, se prepara, fala: vem cá, aqui tem língua estranha, tem profecia, aqui tem do céu, aqui tá cheio de Deus, vem, quero ver se ele vai vir. Ei, estou falando sério. Irmão, o Satanás sabe quem é quem. Está lá os filhos de Cefas, expulsando um demônio. Sai, eu te esconjuro em nome de Paulo, aliás, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olha para ele e fala: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem é você? E tome pau nele. Satanás tem que te reconhecer. Quem é? Aí tem do céu, hein? Aí é igual o João Batista. Aí come gafanhoto e toma mel. É isso que a igreja precisa, irmão. Ah, bispo, isso pode. Essa igreja pode, gente, entrar por aquela porta. Quando ela pisar, ela já sentir a atmosfera. É isso que eu creio, irmão. Eu creio num evangelho vivo. Aquilo que nós cremos é a única coisa viva. Todas as religiões apresentam um Deus morto. Nós apresentamos um Deus vivo. Aleluia. Por isso que nós precisamos profetizar. A profecia é a palavra de Deus em ação. A profecia é o querer de Deus para a terra.
O sacerdote leva da terra para o céu e o profeta traz do céu para a terra. E nessa noite Deus preparou a visitação de Deus para a tua vida. O sobrenatural de Deus vai te alcançar. Tu está na guerra, está na peleja. Deus te deu hoje as ferramentas. Hoje Ele é o teu coach, Ele é o teu técnico. E Ele vai te conduzir para que você tenha vitória. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Antes de nós orarmos, quero fazer um convite rapidinho aqui. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, você ainda não entregou a sua vida para Jesus.